Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar sobre 5 coisas que mudaram na minha vida desde que eu aprendi inglês. Esse vídeo na verdade é uma tag, eu fui marcado pelo Bruno, o canal se chama Bruno McDowell, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Não deixe de conferir o canal dele, ele dá dicas de inglês, ele é de Portugal, no momento ele está morando na Inglaterra, o canal dele é bem interessante, não deixe de conferir. Valeu Bruno pela indicação, agora vamos às 5 coisas que mudaram na minha vida. Bem, é meio complicado falar desde que eu aprendi inglês, porque eu ainda estou aprendendo inglês, eu ainda me considero um estudante de inglês, eu tenho um inglês fluente, só que eu ainda preciso melhorar uma série de coisas e creio que todos os alunos que falam inglês, eles também têm o sentimento de que eles nunca vão deixar de estudar o idioma, porque todo dia a gente está aprimorando, só que a gente vai avançando de níveis. Na medida que a gente vai atingindo um nível mais avançado de inglês, a gente começa a perceber uma série de mudanças ao nosso redor. No meu caso, a primeira coisa foi que eu passei a ter acesso a mais conteúdos. Na internet, estima-se que cerca de 55% dos sites são feitos em inglês. Se a gente comparar com o português, que está em 8º lugar, ele apenas representa 2,4% do conteúdo da internet. Então pensa em todos os idiomas que você pode encontrar os sites na internet, pensa no Wikipedia, por exemplo. De todos os idiomas que a gente tem na internet, o inglês representa 55% do conteúdo. Eu vou deixar o link dessa pesquisa aqui na descrição do vídeo. Ela considerou cerca de 1 milhão de sites mais acessados diariamente. Se você for na Wikipedia, por exemplo, e abrir o artigo A República de Platão, você vai ler em português a página, vai ter cerca de 3 ou 4 páginas se você tentar imprimir. Agora, se você mudar para inglês ali do lado, vai ter mais de 20 páginas se você for tentar imprimir o mesmo artigo. E isso acontece com uma série de outros artigos na Wikipedia, não só na Wikipedia, como na internet como um todo. Se aquele artigo não for diretamente ligado ao idioma da cultura sobre aquele assunto, como por exemplo, se você for pesquisar sobre a história do Brasil ou sobre cidades brasileiras, com certeza vai ter mais conteúdo em português. Mas nos outros casos, geralmente você tem muito mais conteúdo em inglês. Então eu passei a ter acesso a uma série de vídeos no YouTube, uma série de blogs que infelizmente ainda não tem tradução em português. E foi uma das primeiras mudanças que eu logo percebi de cara, que a habilidade que eu logo desenvolvi foi da leitura, então eu passei a ler muitos sites, a pesquisar tudo em inglês. Mais de 90% dos conteúdos que eu pesquiso são feitos em inglês, qualquer trabalho acadêmico para faculdade ou qualquer outra coisa, pesquisa pessoal, geralmente eu pesquiso primeiro em inglês e se eu não conseguir achar bons resultados eu pesquiso depois em português. A segunda coisa que mudou foi que eu passei a ter uma percepção melhor da cultura brasileira. Eu comecei a entender um pouco melhor do Brasil. Eu ainda não entendo completamente, porque o Brasil é bem difícil de entender, tem uma série de fatores em jogo. Só que quando a gente começa a ter acesso à opinião de outras pessoas a respeito do nosso país, opiniões que são feitas em inglês muitas das vezes, que não tem uma tradução, seja através de um post de um blog, ou seja através de uma notícia de um site, como o New York Times, por exemplo, você começa a ter uma visão de fora, você começa a ter uma compreensão com os olhos de quem está do lado de fora. E ao mesmo tempo você passa a ter acesso a outras culturas, porque não tem como aprender o idioma sem aprender uma outra cultura junto. O idioma está estritamente ligado à cultura dos seus países, então você aprende bastante sobre a cultura dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália, e na medida que você vai conhecendo e entendendo outras culturas, você passa a entender melhor a sua cultura, você passa a entender melhor quem você é. Então isso é uma coisa que todo mundo que estuda inglês, com certeza, depois de um tempo, começa a ter uma percepção melhor da sua própria cultura a partir de observar outras culturas de outros países que falam inglês, no caso. A terceira coisa é que eu passei a ter mais amizades. Não apenas com pessoas de outros países que eu adicionei para poder praticar o inglês, mas até mesmo com outros brasileiros. Pois a nossa geração tem uma vantagem que as pessoas que viviam há 20, 30 anos atrás não tinham, que é a internet. Pois na internet existe esse grande senso de comunidade, onde pessoas se unem em prol de um mesmo objetivo, e isso é muito legal. A gente vê isso em vários grupos do Facebook, a gente vê isso em fóruns, em sites como English Experts, a gente vê isso no YouTube. Então você passa a conhecer pessoas que têm o mesmo objetivo que você cria amizades que às vezes vão além da questão do inglês, você cria amizades para a vida. Isso também acontece com pessoas de outros países. Exemplo, que eu vou estar conhecendo um amigo meu na Califórnia durante o Natal, que eu conheci pela internet, porque ele está aprendendo português, algo que eu descobri também que não é tão raro, existem mais pessoas querendo aprender português do que a gente geralmente pensa, então você pode ajudar essas pessoas, você constrói uma amizade. Eu fiz um vídeo falando um pouco mais sobre isso, sobre conhecer pessoas na internet para praticar o idioma, eu vou deixar aqui na descrição, não deixe de conferir isso também. A quarta coisa que mudou e que é meio óbvio é o meu intercâmbio. Digamos que esse é o fator que mudou, que é mais perceptível, foi a mudança mais radical.
Se não fosse pelo inglês, eu não poderia estar participando do Ciência Sem Fronteiras. Para quem não sabe, eu participo do edital 156 do Ciência Sem Fronteiras. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos em agosto e um dos pré-requisitos do programa é a nota no TOEFL, o exame de inglês que a gente tem que fazer para comprovar a proficiência na língua. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu fiz falando sobre o TOEFL também, se você pretende participar do programa Ciência Sem Fronteiras ou de qualquer outro programa que exija o TOEFL. Eu conto um pouco sobre como que eu estudei para o exame. Qualquer universidade que você for no planeta que aceite alunos internacionais, que seja de um país que fale inglês, obrigatoriamente você tem que fazer o exame de proficiência. E, infelizmente, não importa se você tem boas notas, se você é um ótimo aluno na sua universidade, se você é engajado, porque o inglês é um pré-requisito. Então, quando você avança no seu nível de inglês, muitas portas se abrem. E isso foi a mudança mais perceptível até agora. E a última coisa que mudou, e que não é menos importante com certeza, é que o aprendizado do inglês, e isso eu vou expandir para qualquer idioma que a pessoa for aprender, faça com que você desenvolva outras habilidades. A primeira delas, com certeza, é paciência, porque você no começo está bem animado, bem empolgado, só que depois você vai percebendo que as coisas não vão ser exatamente no ritmo como você espera. Então você precisa aprender a gerenciar suas expectativas, você precisa aprender a ser mais paciente. E com certeza eu me tornei mais paciente comigo mesmo do que diz respeito a aprender coisas novas, depois que eu comecei a aprender inglês. Hoje eu já consigo entender melhor a forma como eu aprendo, porque quando a gente está aprendendo inglês, a gente precisa entender como a gente aprende e sempre tentar novas metodologias, tentar melhorar alguns hábitos, e isso vai afetar com certeza outras áreas de estudo além do idioma. Eu posso destacar também a autoconfiança, porque todo mundo que está aprendendo inglês chega uma hora que se vê obrigado a ter que praticar o idioma falado. A pessoa tem que falar inglês e ela não tem ninguém para praticar, e às vezes ela quer praticar com um amigo, só que ela só se encontra com esse amigo num lugar público e às vezes ela fica com vergonha. E a vergonha é uma coisa que a gente precisa superar, a gente precisa se sentir mais autoconfiante, a gente precisa se importar menos com o que as pessoas falam e passar a praticar mais o inglês. Em qualquer situação que a gente achar que a gente tem que praticar. Isso foi uma coisa que eu comecei fazendo depois que eu perdi a vergonha de praticar, que eu perdi a vergonha de falar na frente das pessoas. O meu inglês avançou mais, então eu passei a ser mais autoconfiante para poder falar inglês. E isso também se expande para outras áreas da nossa vida. Você passa a ser uma pessoa mais autoconfiante quanto o que você está aprendendo e quanto a forma como você mostra isso para as pessoas. Ainda dentro desse tópico de outras habilidades, eu não posso deixar de mencionar o fato de que cada idioma tem uma própria estrutura, tem uma própria lógica de entender o mundo, vamos dizer assim. No inglês a gente tem palavras que explicam melhor certas coisas do que palavras que a gente usa em português. Às vezes, algo que a gente precisa explicar com uma frase completa em português, e em inglês com 2, 3 palavras você consegue expressar aquela mesma ideia, e vice-versa. E isso faz com que você crie novas referências no seu cérebro, você passa a ter uma forma... Você passa a ter opções para poder descrever o mundo ao seu redor. Por exemplo, quando você tem um outro amigo brasileiro que também sabe inglês, às vezes numa conversa, você usa uma palavra em inglês que descreve melhor aquela situação do que uma palavra em português. E isso é bem legal, porque isso significa que o seu cérebro está criando novas associações. E com isso você expande a sua capacidade de entendimento, a sua capacidade de explicar o mundo ao seu redor. Você também acha que está ficando doido, mas enfim, isso faz parte do processo e é bem legal. Bem, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que tem mudado na sua vida desde que você começou a estudar inglês. Tenho certeza que ainda que você esteja estudando há pouco tempo, alguma coisa já deve ter mudado. Agora eu quero indicar outros 4 canais para poderem fazer essa tag também. O primeiro canal é o canal Inglês para Brasileiros, da Adriele. Também quero indicar o canal do Luiz Hendricks, que também está participando do Ciência Sem Fronteiras, assim como eu, aqui nos Estados Unidos. Também quero indicar o canal da Thaís Godinho, que é autora do blog Vida Organizada. Ela gosta de tags e eu sei que ela fala inglês. E também quero indicar o canal da Júlia Jolie. Se você ainda não conhece, também eu vou deixar aqui na descrição todos os 4 canais. Então é isso aí. Não se esqueça de clicar em curtir se você gostou do vídeo para ajudar a divulgar. E se inscreva no meu canal para outros vídeos sobre inglês e sobre o meu intercâmbio. Até a próxima!